Quando a gente fala de prospecção, a gente tem sempre que pensar numa estratégia de prospecção. Senão a gente vai ficar dando tiro para todo lado, senão a gente vai ficar contactando com muitas pessoas, mas no final a conversão vai ser baixa. Ou seja, a quantidade de vendas que nós vamos fazer vão ser poucas vendas. Quando a prospecção é organizada, a quantidade de vendas ela é significativamente maior. Prospectar em grande quantidade é muito importante. Mas essa grande quantidade de pessoas contactadas na prospecção, sem uma organização, sem um fluxo de cadência, fica, sabe, um desperdício muito grande, fica desorganizado e a conversão fica baixa. O que é esse fluxo? Excelente pergunta. Vamos lá. Fluxo de cadência é o seguinte. Na prospecção, a gente sempre tem que pensar como um funil inbound marketing, funil de vendas. Meu funil ele é um funil meio estranho, né? Meio diferente. Todo funil ele tem um orifício mais fino aqui, né? E uma boca do funil bem mais larga. Prospectar é contactar o máximo de pessoas possíveis clientes, para transformar esses prospects em leads. Então, prospectar é contactar o máximo de pessoas possível, tá? Mas, quantidade sem organização, sem fluxo de cadência, é inútil, é desperdício. Então, prospectar é alimentar a boca do funil através de contatos. Contatos por e-mail, contatos por telefone, contatos por mensagens de WhatsApp, contatos de porteira em porteira, visitando fazendas de porteira em porteira. Então, isso é prospectar, é contactar o máximo de pessoas possível e encher mesmo a boca desse funil. O fluxo de cadência que você perguntou é o processo que se divide em várias etapas dentro desse funil. Dentro desse funil tem várias fases, várias etapas. Quando você organiza essas etapas, isso é fluxo de cadência. Isso é contactar as pessoas e dar seguimento àquilo que você conversou na prospecção. Um erro muito comum que a maioria de nós vendedores cometemos é tentar vender na hora de prospectar. Olha, existem duas coisas diferentes. Uma coisa é a venda no varejo e a outra coisa é a venda consultiva. A venda consultiva é mais difícil do que a venda no varejo. Venda no varejo é você trabalha numa loja agropecuária ou numa cooperativa, o produtor sai da fazenda dele e vai até a sua loja comprar de você. Outra coisa bem diferente é a venda consultiva, onde a gente tem que ir até o cliente, seja ir fisicamente de fazenda em fazenda, ou seja ir até o cliente por telefone, por WhatsApp, por e-mail. Essa é mais difícil, porque você está indo tentar vender uma coisa que o cara não está querendo comprar. Na cabeça dele, eu não quero comprar nada. Então, a venda consultiva é mais desafiadora. Por isso que é tão importante a gente usar o funil de vendas. Me conte mais sobre esse funil. É uma estratégia muito interessante o funil de vendas. Funil, traduzindo para o inglês, inbound marketing, onde você vai prospectar. Por isso que é em formato de V. Esse funil meu está meio estreito, né? Eu vou fazer um outro funil aqui, tá? Da boca mais larga ainda. Prospectar tem a ver com a quantidade de pessoas que a gente contacta. Mas quantidade não é tudo. Para a gente alimentar a boca desse funil e encher de gente aqui, para as vendas acontecerem aqui embaixo, a gente precisa ter esse fluxo de cadência, que foi a pergunta que a Janaína fez. Através do fluxo de cadência, a gente vai ranquear em várias etapas. Vamos lá. A primeira etapa do processo é a gente prospectar, alimentar a boca do funil com a quantidade de pessoas. Aqui embaixo vai acontecer as vendas de acordo com a qualidade. A segunda etapa desse fluxo de cadência é a gente identificar, através desses prospects, quem é que pode se tornar um lead. E aí você pode me perguntar, mas qual a diferença entre um prospect e um lead? Um prospect é um possível cliente. O lead é uma pessoa que você já contactou e você já identificou nele que ele é um cliente em potencial. Ele tem muito mais potencial para se tornar um cliente. Dentro desse funil, através do fluxo de cadência, que é esse follow-up, é esse acompanhamento, essa sequência de contatos que a gente faz
com os nossos prospects, a gente vai construindo relacionamento. É através do relacionamento que a venda acontece. Se eu pudesse resumir a venda em apenas uma palavra, eu resumiria em relacionamento. Porque o que a gente quer do cliente? Confiança. A gente quer que o cliente confie na gente para fazer negócios conosco, não é verdade? Depois a gente atende. Quantidade é importante, mas a qualidade desse lead é tão importante quanto. Muitos vendedores, eles prospectam muito, são ótimos prospectadores. Eles fazem muitos contatos com pessoas, mas aí ele não faz um follow-up. O que significa follow-up em inglês? Acompanhamento. Follow-up é um acompanhamento. Contacta muitas pessoas pela primeira vez, mas não faz o segundo telefonema, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, até isso se converter em vendas. Eu já fui na fazenda de clientes 10 vezes antes desse cara se tornar um cliente meu. Fui a primeira, então são várias etapas. A primeira é o prospecto, onde você contacta o maior número de pessoas. Mas a segunda etapa, nesse fluxo de cadência, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, elas são extremamente importantes. Só que uma coisa é você construir relacionamento com 5 clientes, com 10 clientes, com 20 clientes. Outra coisa é você construir esse mesmo relacionamento com 30, 40, 50, 100 clientes. É muito mais desafiador, não é verdade? Por isso é que a gente tem que ter organização. O vendedor amador, ele dá tiro para todo lado. É uma metralhadora, né? Uma metralhadora humana. Mas espera aí, você está fazendo um fluxo de cadência de forma sábia, de forma inteligente, de forma organizada? Para a gente fazer, tem uma estratégia que é infalível para o profissional de vendas de sucesso, que é a estratégia de utilizar uma ferramenta de controle e de organização chamada CRM, que não é Conselho Regional de Medicina. CRM é um software, é uma plataforma que existem de várias marcas, de várias empresas, que permite com que o vendedor ele possa ranquear a primeira, a segunda, a terceira, e ter um histórico do que ele conversou com cada um dos clientes em cada uma dessas etapas desse fluxo de cadência. Interessante isso, né? Através de um CRM, você vai conseguir ter o controle e as anotações de cada um desses contatos na prospecção, em transformar esse prospect num lead, em qualificar esse lead e construir o quê? Relacionamento. É através do relacionamento que gera a confiança do cliente, do produtor rural em você. E é através da confiança que a venda vai acontecendo aqui na ponta do funil. A boca do funil é importantíssimo. Contactar o máximo de pessoas possível. Mas se não tiver fluxo de cadência, se não tiver follow-up, que é esse acompanhamento, e se não tiver organização, você não vai conseguir ter sucesso quanto que você merece ter. Todo um esforço vai ficar desperdiçado. Massa isso na prospecção, né? Essa é a diferença entre um vendedor profissional de sucesso, que fatura 10 mil reais de comissões por mês, 15 mil, 20 mil, ou até muito mais, e um vendedor amador. O vendedor amador, ele bota uma força gigantesca na prospecção e contacta um número gigante de pessoas, mas ele não tem fluxo de cadência, ele não tem follow-up, ele não tem organização, não tem relacionamento, ele não faz esse ranqueamento aqui por etapas, que é o fluxo de cadência, e as conversões dele acabam sendo baixas, e ele não entende por que eu estou convertendo pouco, por que eu estou vendendo pouco. Está faltando melhorar os seus processos.